o Scur contar essa trajetória, né, para a gente poder entender ali como que começou. Mas a atmosfera mais densa acima? Não, isso não é possível, porque a gravidade puxa tudo para o centro de massa. Um resumo assim, Scur, para que tem pessoas aqui, ó, interessadíssimas hoje e pela primeira vez escutando sobre termodinâmica. Então, eu acho que você, com prioridade, poderia explicar aí melhor a nossa trajetória para chegarmos onde estamos hoje. Bom, vamos tentar pontuar, né, o que é mais relevante dessas descobertas. Primeiramente, o surgimento do assunto Terra plana. Então, a Terra plana surge e são questionados vários conceitos que antes eram intocáveis, né? Começa o questionamento e o mais evidente, assim, aquele que mais se destacava era: cadê a curva? Cadê a curvatura? Se a Terra é uma bola, tem que ter curvatura. Primeiro raciocínio que a gente vê. Então, bom, a curvatura, aqueles que explicavam, né, que estavam ali facinho explicando, diziam que a Terra era uma bola, tirando aquela parte de imagens da NASA e Homem que foi à Lua, toda aquela propaganda entusiasta, né, que todos tinham em relação ao espaço. Quando vinha aqui para o chão da Terra, a curvatura ela era provada com o barquinho sumindo no horizonte. Se resumia a isso. Bom, o barquinho sumindo no horizonte, ele teve o trabalho dos iniciantes, né, dessas pesquisas, que compraram máquinas, né, com zooms poderosos e começaram a fazer avistamentos. E esses avistamentos, eles começavam a mostrar coisas que não era para ser mostradas, porque se é uma bola, as coisas caem e quem está aqui não enxerga o que está um pouco descendo nessa bola. É uma questão matemática. Matematicamente é isso, né? Não tem, né? Você não consegue estar aqui colado com o rosto numa bola, está na tua frente e você não vai enxergar através da bola. Você tem uma tangência para enxergar com a altura do objeto. Bom, era uma questão matemática. Por ser questão matemática, o Martins, aqui no Brasil, o Bruno, logo adiante, tinham câmeras, né? Compraram câmeras P1000, P900 na época, e faziam essas observações. Eu era da área de tridimensional, de softwares de engenharia, que trabalhava em 3 dimensões há décadas, né? Então, quando começou a ser falado sobre isso, eu digo, bom, eu vou pegar e vou desenhar isso aqui, porque eu quero entender como é que funciona isso, e eu quero entender a lógica que a ciência apresenta para justificar, né, o aparecimento, o desaparecimento além do horizonte. E a primeira referência que eu tive foi o experimento ali da ilha de Sumitica, que o Martins havia feito e havia registrado a ilha que deveria estar oculta. Deveria ter no máximo 5 metros visíveis, né? E ela aparecia muito mais do que 5 metros. Ela tinha uma altura, acho que era 89, por aí, não me lembro direito, 70 e pouco. 42,42. De altitude? Isso. Isso, 42, ela teria que aparecer pelo cálculo de curvatura por volta de 4, 5 metros, e ela estava aparecendo pelo Na verdade, menos... No cálculo de curvatura, ela teria que estar totalmente oculta. Totalmente oculta, tá. Não, tá, tudo bem. Os 4 metros seria aquilo que eles usaram para explicar que era a refração. Então, como ela tinha que estar... ela tinha que estar oculta 19 metros. O topo da linha tinha que estar 19 metros abaixo. Isso me intrigou. Poxa, como é que pode? Se tem que estar abaixo e dá para ver ali nitidamente que tem a ilha. Então, eu vou procurar na ciência. Qual que é a explicação da ciência? Aí surgiu a palavra refração. A refração faz com que o objeto erga. Eu disse, bom, vamos entender a refração, como é que funciona. E eu tentava entender, como a refração fala que a luz desvia quando ela passa por meios diferentes,
Dentro do modelo do globo, os meios diferentes seriam camadas cada vez mais densas à medida que vai chegando na água. Essa é a explicação que até hoje eles tentam sustentar. Quanto mais sobe, menos denso. Quanto mais próximo do chão, mais denso, gradativamente. Então, eu usando a lógica, eu pego um raio que vem de uma ilha que estaria afastada, né, 33 quilômetros. Esse raio, ao tentar contornar a curva, ele teria que descer. Por quê? Porque as camadas estão abaixo mais densas, e o raio vem e ele tem que curvar para baixo, que nem a luz do aquáriozinho, que tu bota o açúcar embaixo, tu bota o laser, ela acaba curvando em direção ao mais denso. Então a explicação que eu dava era, ora, não é possível. A luz que vinha dessa ilha, ela caiu na água, bem antes de chegar no olho do observador. Então eu estava indo por essa linha, assumindo a ciência. Aí eis que o Tomás e o Emerson, eles tinham feito uma observação bastante trabalhada, porque eles levaram tempo para fazer isso, onde eles estudaram que existia a questão do Avogadro, que ele dizia que quando você substituir uma molécula de oxigênio ou de nitrogênio em um meio gasoso, se você substituísse uma molécula e colocasse uma molécula de H2O, que seria a água em forma de gás, né, evaporou, se tornou gás, você iria ter um meio menos denso, porque dentro de um mesmo volume, você vai ter sempre a mesma quantidade de moléculas. Essa é a explicação dele, a mesma quantidade de moléculas. Então, para poder entrar uma molécula de água, tem que sair uma molécula de oxigênio ou nitrogênio, ou CO2, mas vamos falar principalmente das que estão mais presentes na atmosfera. Então, consequentemente, onde existe mais água, existe menos densidade, porque a água ela é menos densa do que o oxigênio, do que o nitrogênio. A água é formada por H2O. Então, são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, oxigênio é 16, hidrogênio 1, 17, 18. Então, 18 é a massa do H2O, enquanto que o do oxigênio é O2, é 32, né? São dois oxigênios, e o nitrogênio é 14, são 28, a massa seria 28. Então, 28 e 32 é maior do que 18. Então, pronto, né? Isso é um conceito que a ciência aceita e afirma e prova, né? Ela prova que quando há água vai estar menos denso do que quando não tem água. E como que acontece a evaporação muito forte na superfície? O Tomás e o Emerson, que até eles deveriam aparecer aí de vez em quando para contar essa parte, eles começaram a mostrar, olha, a miragem inferior, ela só existe se tem o menos denso abaixo. Então a miragem inferior é uma prova de que não existe a curvatura, porque você vê objetos que deveriam estar ocultos, você vê ele com miragem inferior. A miragem inferior é colocar um espelho embaixo, né, do objeto, de uma ilha, de um farol, coloca um espelho embaixo e você vê o farol e o seu reflexo abaixo. E eles chamaram a minha atenção e que eu não poderia usar a explicação do globo, que seria o mais denso abaixo. Aí, opa, vamos ver isso aí, como é que funciona? Só que aí houve um impasse, né? Por quê? Eu falei, não, tudo bem, o menos denso realmente tem que estar abaixo para ver a miragem inferior, só que como que pode o menos denso estar abaixo? Como pode? Como é que funciona o menos denso estar abaixo? Por que o balão de gás hélio sobe? Se o balão é menos denso, o hélio é menos denso, como é que ele sobe? É a pergunta que começou a ser feita repetidamente pelos defensores do globo. Quando começou a ser dito que o menos denso estava abaixo, eles perguntavam por que o balão de gás hélio sobe? Se ele é menos denso do que o oxigênio, nitrogênio, né, gás carbônico, e ele sobe, né? Então, eu coloquei essa questão para eles, né? Não, mas espera aí, tá. Como que se formam essas camadas menos densas, então? Como é que pode ter o menos denso abaixo? O Emerson e o Tomás, eles não tinham a menor ideia de como que isso acontecia, né? Aí eles não sabiam, assim, o porquê, só que
provaram que era, né? Que o menos denso estava abaixo, porque Avogadro dava essa explicação e não era questionada pela ciência toda e provada em laboratório. Tá, beleza. Então, só que eu tenho que estudar isso, eu tenho que pesquisar o porquê que as camadas se formam mais abaixo, menos densas. Aí você começa a estudar, você vai ver a explicação do globo que a gravidade puxa as coisas, puxa os gases para baixo, e mais próximo da Terra, onde puxa com mais força e acumula mais gases ali do que em cima, que vai ficando rarefeito, né? Eu digo, não, mas como é que pode, né, isso? Porque não é possível que alguma coisa faça força só para baixo em termos de gases. Os gases fazem força para absolutamente todas as direções, né? Ele não tem escolha de direção que ele vai fazer força. Ele faz força, ele vai se direcionar para onde tiver menos energia. E aí eu fui pesquisar a termodinâmica para entender a atmosfera. Então a importância é essa, você precisa ir na ciência, naquilo que é provado em laboratório, em experimentos reproduzíveis, né? Quantas vezes forem necessárias, você controla as variáveis têm que ser controladas e você vai poder tirar as conclusões mediante os experimentos. E os experimentos sobre termodinâmica, eles são reproduzível a qualquer momento, tranquilíssimo, provado que se você tem maior temperatura, você tem uma menor densidade, porque as moléculas se afastam. Se você tem uma menor temperatura, você tem uma maior densidade, porque as moléculas se aproximam. E isso, então, começou a ser compreendido como que a atmosfera terrestre ela funciona, como se formam as camadas, como que muda a variação de temperatura, de pressão, de composição molecular, e tudo isso, ao ser aprofundado, colocou em xeque, né? Colocou em xeque mate, na verdade, as explicações relativas à gravidade, ao empuxo. Eu me lembro que eu falei da primeira conversa que eu tive com o Tomás, e o Emerson. A gente fez um hangout na época que tinha no YouTube. Eu falei para eles, olha, não foi na primeira, foi na segunda conversa. Eu disse, olha, pessoal, é assim, ó, isso aqui que eu vou acabar com a gravidade, cara. Eu falei, eu vou acabar com a gravidade. E eu comecei a explicar para eles, né, e essa gravidade vai ser morta. E é realmente isso, porque se as forças todas que existem, elas são oriundas da própria matéria, a matéria é a materialização das forças. Não tem como existir força sem existir a matéria. E a matéria, ela recebe energia para causar forças. A energia é recebida através da radiação que vem do Sol, da luz do Sol, da radiação solar. Então, isso é ondas. As ondas têm que ser entendido ondas, tem que ser entendido composição atômica, composição molecular, propriedades físicas da matéria, tanto a nível atômico quanto molecular, e a união da química com a física pode ser consubstanciada na termodinâmica. Então, a termodinâmica, ela foi o vasto rio, né? O vasto rio que conduz ao oceano da verdade. Você vai agregando, né, outros afluentes e forma um vasto rio e leva ao oceano da verdade. Que ao se chegar no oceano, você não pode continuar negando que existe água. Você não pode negar a grandeza que é aquela massa de água gigantesca. Então é isso que nós estamos hoje. Nós chegamos no oceano da verdade através da termodinâmica, através de cada afluente que veio, nos experimentos que foram feitos em ilhas à distância. Não foi um, não foi dois, foram muitos. Isso custou muito esforço, muito empenho dos terraplanistas, porque muitas vezes se seguia caminhos errados, mas você não consegue acertar se você não errar primeiro. Se você não tiver essa tentativa
e novamente, porque eu me lembro de ter visto vídeos, o primeiro vídeo que eu vi do Martins, eu vi e não gostei, né? Eu disse, cara, não tá legal isso aí, cara, não entendi, cara, porque ele foi numa outra ilha lá, eu acho que era, onde é que era mesmo, Martins, a outra ilha? Era, se eu não me engano, era em Itanhaém, era Queimada Grande e Queimada Isso, Pequena. isso, queimada grande, queimada pequena. Então, aquela distância, aquela altura da ilha, aquela condição visível não foi suficiente para ser convincente, porque você não pode se conformar com uma prova frágil. A prova não pode ser frágil. A Terra plana, ela não tem a permissão de apresentar provas frágeis. Porque eles não dizem que são milênios e que são ombros de gigantes que todo mundo trepa em cima e fica cada vez maior, essa pirâmide de gente aí importante. A Terra plana, ela não tem ela tem que ser exigente. Se não está bem legal, olha, não, peraí, tem que fazer de novo. E foi assim que foi crescendo. Quando eu calculei a distância da Sumítica perante ali a altura dela, e eu falei, não, essa aqui, se eu conseguir filmar, é porque realmente eu vi algo que não poderia ver. Então, os erros primordiais ali, eles foram necessários para eu entender o que eu precisaria fazer. Inclusive, tem uma ilha lá até mesmo em Itanhaém, que se chama Ilha do Farol. Eu peguei ela de Peruíbe, aonde ela teria que estar, tipo, 30 vezes abaixo da curvatura. E eu consegui filmá-la. E aí eu comecei a analisar que teria que ser exato ou maior. Tá? Teria que estar tudo oculto. Foi quando também o André veio com os experimentos, que para mim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tenho que filmar esse mesmo objeto 3, 4, 5 vezes para ver a movimentação do horizonte. Ali, para mim, o André também deu outra paulada que foi fenomenal. Vamos lá. Na verdade, a parte do horizonte, foi o Bruno que fez essas observações primeiro, né? Ele foi lá em... não é Macaé, onde é que é ali que tu viu a Ponte Rio? Mauá, né? Ele foi em Mauá e ele filmou time-lapses. E nesses time-lapses, até existia time-lapses lá em Skunk Bay Weather, né, que já mostrava essa questão do horizonte. Mas qual que era o problema da Skunk Bay Weather? Que era questão climática lá de uma baía, Skunk Bay, certo? Mostrava aquela ilha afundando embaixo da água, subindo, descendo, sambando o dia todo num time-lapse. Ela já era uma evidência muito forte de que o horizonte não podia ser aquilo que diziam. Mas o problema é que lá não era a linha do horizonte. E o que os globaloides diziam? Olha lá, o horizonte está lá atrás, entendeu? Eles ignoravam totalmente o fato de que só pelo fato de no meio do caminho existir uma península, um istmo, e esse istmo ele baixava e subia, era inundado e era seco durante o dia várias vezes, só isso já era suficiente para desautorizá-los a falar qualquer coisa sobre o horizonte. Mas eles dizem, não, olha, está lá atrás, como é burro o terraplanista, o horizonte está lá atrás, né? E, inclusive, professores, né, fizeram refutações, né, coisa assim patética. Mas a palavra deles ela tinha um peso maior, porque a gente tem que ter provas muito mais sólidas, que eles fiquem incapacitados de responder sem se sentirem constrangidos, que é o que nós estamos hoje em dia. Mas aí o Bruno foi fazer essa observação, também teve lá uns tanques de reservatório lá da Petrobras, que eram em formato redondo, né, e ficava muito nítido que era uma miragem inferior, que refletia aquela esfera de cima a baixo, e principalmente a linha do horizonte, ela estava ali, sambando, subia e descia. Ela subia e descia e não era pouca coisa, mostrando que a atmosfera ela é dinâmica. Aquilo que o nosso olho vê depende depende das condições de visibilidade da atmosfera, não somente porque ela pode ocultar as coisas, mas porque ela desvia a luz. E se ela desvia a luz numa observação a 7 quilômetros que o Bruno estava, ela vai desviar a luz
quanto mais distante vai poder desviar muito mais. E a questão que o menos denso está abaixo faz com que as imagens desçam. Elas descem por causa da refração causada com o menos denso abaixo. Então, aquela história... De lá até a ponte é 17 quilômetros. 17 quilômetros. São 17 quilômetros. Não era a observação da Skunk Bay, lá o vídeo Skunk Bay Weather, né? Em que eu verifiquei. Eu entrei em contato com a pessoa que fez o time-lapse. Eu entrei em contato com ele para ter certeza da posição onde ele estava, para saber a altitude em que ele estava. E a questão lá, ele estava a 13 quilômetros de distância. E a linha do horizonte estaria além. E no caso do Bruno, estava a 17, com a altura que ele estava, então favoreceu muito essa questão de repetir os experimentos para aprender mais e mais e mais. Então, aquele momento o pessoal começou a se sentir desconfortável em falar de refração, porque eles diziam que a refração fazia as coisas subir. Só que logo que eu vi lá no início, eu vi que existia uma fraude na topografia quando falava que o motivo pelo qual os objetos subiam era amparado matematicamente no aumento do raio da Terra. É preciso aumentar o raio da Terra flagorosamente, de uma forma descarada. E isso está em todos os livros, né? Então, os topógrafos que vinham em debates, vinham cheios de segurança, e cada vez ficou mais difícil, eles começaram a falar mais tolices para acobertarem aquilo que eles pressentiam como um grande problema que deixava eles constrangidos durante um debate. Então, eles precisam dobrar a dose da distorção, da risadinha, da tentativa de desequilibrar, te ofendendo, te desrespeitando. Foi uma tônica que continua até agora. Ali, ó, o Bruno estava reagindo, o cara chegou ontem no debate querendo ser cínico, querendo fazer deboche, risadinhas, como se ele estivesse falando com uma pessoa totalmente incapacitada mentalmente de estar num debate. Mas não é isso que acontece, cara. Estava lá o TP da Roça falando com propriedade, com firmeza, e desautorizando o pseudo ali, intelectual, desautorizando com palavras firmes, com frases consistentes, que são o resultado de todos esses anos de iniciativa dos terraplanistas. Que, inclusive por uma circunstância bastante interessante, né, bastante meritória, isso só teve progresso aqui no Brasil. No mundo todo, os terraplanistas eles se concentraram em conceitos muito superficiais. E eles não tiveram esse insight, né, de como teve lá o Tomás, e aquilo foi para ele, tanto que ele botou o dedo de Deus, né, ele chamou, porque era uma coisa muito reveladora, né. Então, essa iniciativa, esse processo, foi aqui no Brasil que frutificou. Então, isso é um motivo de alegria de todos nós aí que estamos nessa arena, essa arena bastante injusta, porque somos muito menos, porque o outro lado não mede esforços e não possui escrúpulos para tentar destruir esses poucos que estão aqui em busca da verdade. Então, hoje nós estamos num momento em que vai proliferar cada vez mais pessoas que entenderam que já que eles querem que tem que ter diploma, isso vai acabar invadindo a corroída academia deles. A academia deles está sossobrando, ela está ruindo em mentiras. E as pessoas vão começar a levar isso adiante. Porque esta é a verdade. Hoje nós vemos muito mais tímidos aqueles que nos ofendiam em qualquer chat, porque eles passam uma tremenda vergonha. A vergonha é assim, é uma vergonha, como é que se diz? Uma vergonha
não é memorável, né? Uma vergonha gigante, cara. Os caras estão passando uma vergonha muito grande e graças a todos nós que estamos aqui acompanhando no chat, acompanhando em comentários, acompanhando em colaboração com os experimentos, acompanhando quem está aqui trabalhando também para trazer essa verdade. Então, acho que o resumo é esse: a termodinâmica é o vasto rio, né, que deságua no oceano da verdade. Quando eu era pequeno me disseram que a Terra era uma bola, mas eu não acreditei. Pelo contrário, questionei. Depois de já estar grande, eu virei o sem hipocrisia. Junto com a galera vi que nem tudo eu sabia. No canal do YouTube apareceu o senhor Roberto Scooby, devorando Globo em Globo sem um pingo de amor. Era o fim da bola com uma tal termodinâmica, propagadas pelo Bruno e sua regata opressora. É fogo na bola, é fogo na bola. Pois a terra plana e irrefutável apavora. É fogo na bola. No outro canal do YouTube surgiu o Eduardo Jimenez, nosso amigo professor, vai trazer todos os terraplanistas até lá no primeiro podcast de TP do Brasil. E pra jogar a derradeira pá de cal sobre o caixão da terra, a bola e que veio sintético. Pois a terra plana e irrefutável apavora. É fogo na bola.